O Fusca é mais do que um carro. Ele é uma memória viva sobre rodas, um desenho tão simples, tão coerente, que acabou se tornando eterno. Hoje, na Oficina do Estilo, a gente vai descobrir o segredo por trás dessa forma que nunca sai de moda e depois imaginar como seria uma customização de um Fusca com a pegada racer clássico. Bem-vindo à Oficina do Estilo, o lugar onde o design encontra a oficina. O meu nome é Felipe e aqui no nosso canal você aprende a fazer projetos automotivos com estilo próprio, entendendo o design por trás de cada carro e customizando do jeito certo, com personalidade e respeito à cultura automotiva. O projeto do Fusca começou lá na Alemanha dos anos 30, com um desafio enorme: criar um carro simples, barato e acessível para qualquer pessoa dirigir. Mas o que nasceu desse desafio foi muito mais do que um automóvel, foi um símbolo cultural. A pedido de Adolf Hitler, o Fusca foi projetado por Ferdinand Porsche e sua equipe, e tinha como briefing o seguinte: ser um veículo popular, custar menos de 10 mil marcos alemães, ser refrigerado a ar, que coubesse 2 adultos e 2 crianças ou 3 soldados e uma metralhadora. Sim, por incrível que pareça, isso fazia parte do briefing e demonstra um pouco das reais intenções do Führer com o carrinho. Tanto é que o Fusca serviu de base para alguns veículos militares utilizados durante a Segunda Grande Guerra. Ou seja, nada poderia ser supérfluo. Cada curva teria uma função, e o designer responsável por essas curvas foi o austríaco Erwin Kommenda, que fazia parte da equipe de Ferdinand Porsche. O carro ganhou linhas tão simpáticas que o fez ganhar vários apelidos mundo afora, como Buggy, Beetle, Kaffer, Vocho e por aí vai. Depois da Segunda Guerra, o Fusca renasceu como o carro da reconstrução. No Brasil, virou ícone da década de 60 e 70, barato, confiável e com um sorriso que todo mundo reconhece. Mas o que explica esse encanto visual do Fusca? Por que ele parece simpático mesmo depois de tanto tempo? É isso que nós vamos ver agora na nossa análise de estilo. O Fusca é uma aula de coerência entre forma e propósito. Começa pelas proporções. A silhueta compacta transmite segurança e proximidade. Repara nas curvas contínuas, não há ângulos, tudo flui. O olho do observador percorre o carro sem interrupções, e isso é o que gera a sensação de suavidade e simpatia. Os faróis redondos são como olhos humanos, e a linha da curva do capô, com aquele sorriso característico, reforça essa expressão amigável. Não é coincidência, o design do Fusca literalmente sorri para quem olha. De perfil, o Fusca é inconfundível. Repare na linha zero, que é essa linha que divide o carro no meio. Só o Fusca tem essa silhueta. O arco do teto se estende do capô ao paralama traseiro quase que num único gesto contínuo. Isso é uma assinatura de design naturalista, como se o carro tivesse sido esculpido pelo vento. O capô arredondado não era só bonito, era barato de se prensar também. Outra característica identitária do Fusca são os paralamas saltados, que fazem parte do seu DNA. Eles protegiam e davam espaço livre para as rodas. Como todo Volkswagen, o Fusca é sóbrio, minimalista e funcional. É um design sem excessos e, por isso mesmo, muito marcante. Na traseira, a grade que está situada entre a janela e o capô traseiro é essencial para levar o ar para o motor, já que este é traseiro. Já os para-choques, tanto dianteiros quanto os traseiros, são bem pronunciados e destacados, com parte da estrutura aparente, o que esteticamente nem é tão agradável aos olhos porque dá uma quebrada na fluidez das demais linhas. Justamente por ser tão destacado, esses para-choques são bem trabalhados esteticamente para tirar o olhar do observador para essas áreas estruturais. O escapamento é duplo, mas longe de ser esportivo. Repare como os tubos são bem finos, 35 mm de diâmetro. Os detalhes cromados trazem contraste e ritmo. O design não quer ser esportivo, quer ser elegante dentro de sua simplicidade. E isso é algo que muitas oficinas de customização esquecem. Nem todo carro precisa parecer bravo para ser bonito. O Fusca não tenta impressionar, ele é só coerente. E coerência é o primeiro sinal de um design que atravessa gerações. Agora imagine o seguinte:
Se a gente pegasse um Fusca 72 e criasse um projeto Racer clássico, utilizando basicamente peças de customização de época com aquela pegada esportiva. Nada de exagero, a ideia aqui é respeitar o DNA original do Fusca. Curvas limpas, o carisma intacto, mas dar uma nova leitura com uma pegada de corrida clássica. As nossas principais referências serão carros de corrida de época e carros com alguma similaridade com o Fusca, seja de origem, como no caso do Porsche 356, seja de proposta, como no Mini Cooper, ou até mesmo os próprios Fuscas de corrida. O briefing é simples, performance visual com alma retrô. Vamos colocar essa ideia no papel? Como dito anteriormente, a nossa ideia é preservar as linhas básicas do Fusca. Então, por isso que no nosso desenho, essa fase eu sempre começo com um sketch, eu começo desenhando o carro original. E a partir do carro original a gente vai fazendo as alterações que forem mais pertinentes. Logo de cara, a primeira alteração que a gente vai fazer é quanto à postura do carro, né? E como esse é um carro com uma proposta de ser um race car, a gente vai fazer ele levemente rebaixado, para que ele ali tenha uma postura mais de carro de corrida. Aqui a gente tem nosso Fusca original desenhado e vamos começar com as customizações, né? Então já vou colocando aqui um ragtop, tá? Que é um teto solar de lona, muito utilizado nos Fuscas hoje em dia, e vamos partir aqui também para um conjunto de faróis de milha que já vão dar uma outra cara para o nosso Fusca, deixa ele um visual mais esportivo. Esses são itens de customização bastante comuns utilizados em Fusca com qualquer pegada, tá? Mesmo que não seja esportivo, mas vocês vão ver que esses detalhes somados a outras coisas que a gente ainda vai fazer nesse carro vão dar um aspecto bem interessante para esse nosso Fusqueta. Agora a gente vai passar esse desenho a limpo, por dois motivos. Primeiro, porque a gente vai ali corrigir algumas linhas, né, que eram um pouquinho tortas. E segundo, para que a gente consiga aplicar as cores, né, porque no uso dos marcadores, se a gente aplicar diretamente na caneta Bic, ele vai borrar e não vai ficar bonito, né, e essa não é a nossa intenção. A gente quer fazer aqui um trabalho de qualidade, não é mesmo? Então a gente vai passar todo esse desenho a limpo aqui e eu vou comentar em mais alguns detalhes da nossa customização feita nesse carro aqui. Então aqui, ó, eu já estou fazendo a demarcação de uma faixa esportiva que eu vou fazer. Aqui eu vou seguir bem a tendência do que era feito ali nos herbs, tá? Mas a gente vai fazer de uma forma diferente, não vai ser o mesmo padrão de faixas, apenas a localização ali que vai remeter. A gente vai preservar também os cromados, porque esse aqui é um carro racer clássico, ok? Então a gente vai manter ali todos os frisos dele cromados, e na parte da roda a gente vai fazer algo interessante também. Vão ser rodas originais levemente alargadas, né, numa tala 6, e a gente vai fazer as de trás sendo montadas de forma invertida, para que elas tenham ali um offset mais negativo, principalmente se comparado com as rodas da frente, e aí dá aquela postura agressiva que a gente costuma ver bastante em carros, principalmente aí da década de 60 e 70. A gente vai manter as calotas originais e basicamente a customização é essa. Os outros detalhes a gente vai pegar agora na parte da pintura, que a gente então vai iniciar a colorização, e a cor escolhida para a carroceria desse nosso Fusca é o azul Mont Blanc. Essa cor era uma cor da linha Volkswagen, mais especificamente do modelo Carmanguia, justamente da década de 70, da mesma década desse Fusca, que a gente está usando como base um Fusca 72. A opção por essa cor se deveu principalmente por ela ser uma cor de época, então que vai valorizar muito as linhas do nosso Fusca e vai fazer com que ele de fato fosse um carro ali, de repente uma versão que fosse lançada pela própria Volkswagen na época, sabe? E com um toque diferencial, porque ela é do Carmanguia, que era o modelo mais esportivo da Volkswagen na década de 70. Então aqui a gente já dá uma característica esportiva para o Fusca somente na pintura, né? Veja o quão interessante isso daqui. Em aditivo a isso, a gente vai fazer uso de uma faixa esportiva branca, ok, descentralizada, seguindo ali a altura mais ou menos do que era feito nos herbs, né? Mas totalmente branca ali para criar um contraste legal com o azul e que vai combinar também com outras partes do carro que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. O ragtop, o teto de lona, a gente optou em fazer em preto, porque o interior do carro, a tapeçaria do carro também seria em preto, os bancos. Então por isso que a gente optou por manter preto.
Algumas pessoas falam assim, mas o teto a gente combina com o quê? Um teto de lona combina com alguma pintura do carro ou com o interior. A melhor opção é você sempre combinar com o interior, porque aí quando você abre ele, você tem a ideia de que a parte de fora já está revelando um pouquinho como é por dentro. Então, geralmente as melhores combinações são quando você tem o tecido do teto combinando com a mesma tapeçaria do interior, tá certo? Quanto ao interior, eu falei que a tapeçaria seria em preto, mas ele não teria revestimentos no teto, porque ele é um carro de pegada racer, né? Então ele teria um mínimo de tapeçaria ali, basicamente só os bancos mesmo e um tapete simples. Tá? Ele é um carro com a pegada racer, como se fosse um carro de corrida. Então o interior seria mais despojado. As calotas e os para-choques eles seriam cromados, mantendo ali os cromados originais do Fusca, nisso a gente não mexeria. E agora uma leve diferenciada, as rodas elas seriam pintadas em branco pérola para poder criar aí uma leveza no visual e dar aquela pegada clássica. Essa é uma outra cor de época também e que fica bem legal no nosso Fusca. Quanto aos faróis de milha, a gente faria faróis de milha amarelos, também que dão aquela pegada de carro de corrida dos anos 70, um acessório muito utilizado na época e que foi moda aqui no Brasil. A gente vai agora adicionando alguns detalhes, alguns brilhos na carroceria para poder dar aquele destaque. Os pneus vão ser os bifudos Cooper Cobra. Aqui a gente optou pela medida de 215/60 aro 15, o que dá aí um aspecto bem parrudo, bem esportivo para o nosso Fusca. Em suma, é um carro que não tenta ser moderno, ele celebra a pureza do design original. É um old racer com alma de gentleman driver. O resultado é um carro que parece pronto para uma corrida vintage, mas sem perder aquele sorriso característico do Fusca. O design na customização automotiva é entender histórias, e o Fusca é uma das mais bonitas que já foram desenhadas sobre metal. Se você está customizando um Fusca ou qualquer outro carro e quer criar um projeto de customização com propósito e identidade, eu presto serviço de consultoria em design para projetos de customização em geral. Caso você tenha interesse, entre em contato comigo no link que está aqui na descrição deste vídeo. E antes de encerrar, eu quero saber a sua opinião. Qual carro você quer ver aqui na Oficina do Estilo? Deixa registrado aqui embaixo nos comentários, pois a sua sugestão pode ser o tema de um dos nossos episódios, onde a gente vai analisar o design do carro e propor uma customização para ele. No próximo episódio da Oficina do Estilo, nós vamos analisar o design e criar um projeto de customização para o Chevrolet Opala Coupé. Te vejo em breve. Não deixe de se inscrever e de curtir este vídeo. Forte abraço e até mais!